A imigração alemã começou em São Leopoldo em 25 de julho de 1824, com a chegada da primeira leva de imigrantes e, como resultado, veio a denominação de berço da imigração alemã. Eram 39 pessoas que vieram contratadas pelo governo imperial de Dom Pedro I e foram localizadas na Real Feitoria do Linho Cânhamo, às margens do Rio dos Sinos. Philipp Kuhn Braun contou um pouquinho da história das primeiras famílias alemãs e a importância de valorizar a riqueza natural do povo alemão, uma vez que a Alemanha foi protagonista em vários segmentos. As primeiras famílias chegaram em Porto Alegre e de Porto Alegre para São Leopoldo pelo Rio dos Sinos. 7 dias de viagem era o que durava, então, naquela época, para irem de Porto Alegre, da capital da província, até a localidade, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, que hoje é a cidade de São Leopoldo. Então, a data que marca a chegada desses imigrantes pioneiros, 39 pessoas, é sim 18 de julho, em Porto Alegre, e aqui no berço da imigração alemã, na atual cidade de São Leopoldo, dia 25 de julho de 1824. Eu quero que tu fale pra gente um pouquinho sobre os 190 anos da imigração alemã. Esse é um período ímpar. Sempre digo que esses anos que a gente pode comemorar como 180, 190, 200 anos, que é uma data tão desejada e tão esperada por nós, já que são datas redondas, como alguns também falam. Então, vários municípios aqui de toda a região, eles estão realizando atividades que tiveram início em março e que vão até novembro, praticamente, atividades vinculadas a essa questão da cultura, da preservação, da memória, do que a gente pode falar nesse momento. E também acredito que as relações entre Alemanha e Brasil vivem também um momento ímpar. E a imagem da Alemanha hoje é uma imagem também que se reconstruiu. Hoje, um povo muito hospitaleiro, um povo muito criativo, um povo muito organizado, muito ordeiro. Então, isso também a gente vê que tudo tem, vamos dizer, tudo tem se aproximado, até por causa da Copa do Mundo e dos 190 anos. Então, momentos assim que as pessoas estão falando mais de Brasil e Alemanha, de descendentes de alemães no Brasil, estão falando um pouco sobre essa... e também do que pode ser feito para frente. Para guardar essa notável história, foi fundado em 1959 o primeiro museu dedicado à imigração alemã, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. O museu é resultado da vontade e do orgulho de todos os descendentes germânicos que se concentram no Vale dos Sinos, berço da imigração. Fundado em 20 de setembro de 1959, o acervo do museu conta a saga de um povo que, com força e coragem, ajudou a fazer do Rio Grande do Sul um lugar ainda melhor. Bem, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo foi fundado em 20 de setembro de 1959, num período pós-guerra, um período de revalorização, de resgate, né, de tudo aquilo que foi perdido em função da campanha de nacionalização implementada pelo governo Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, devido àquela posição brasileira, onde houve série de perseguições, enfim, bastava alguém comentar em alemão, enfim, para ser indagado, ser preso, né, questionado, enfim, se perdeu muitas coisas ali. Né? Então, esse período da fundação do museu é um período de resgate desses valores, enfim, dessas tradições perdidas em função dessa campanha de nacionalização. Né? Então, é um museu que existe já há 55 anos, é o principal museu da imigração alemã do Brasil. Ele é museu e ele é arquivo também, né? De uma época em que São Leopoldo abrangia grande parte dos municípios da bacia do Vale do Rio dos Sinos. Então, é uma história que permeia todas as cidades hoje, que formam essa região, né? Que na origem tudo era a antiga São Leopoldo, né?